Exercício 9. Exercício 9 está falando para a gente aqui, ó. F de x é igual a seno quadrado de 1000x. Ok? Beleza. O que a gente consegue enxergar nessa função aqui? Vamos analisar. Aqui eu coloquei a função seno de x, certo? Aqui é o eixo y, eixo x, e essa aqui, nada menos nada mais do que f de x igual a seno de x. Ok? Beleza. Quando a função ela é o seno de x assim, o que a gente consegue obter? Logo de cara, a gente já sabe que podemos definir uma janela retangular sabendo que os limites, né, do eixo y é 1 e menos 1. Então a gente pode trabalhar mais ou menos dentro desses limites, porque esse ponto superior e o ponto inferior sempre vão chegar nesses valores por ser uma função seno ou uma função cosseno, né? Beleza. Feito isso, essa análise, o que a gente vai tentar desmembrar aqui? Primeiro, a gente precisaria de uma função seno de x ou cosseno de x para que definirmos, né, de maneira mais precisa aquilo que a gente já tem. Por exemplo, já vou fazer um preenchimento aqui, ó. Y mínimo. Se eu vou trabalhar uma janela retangular que preencha esse dado aqui, eu posso trabalhar com menos 1,1. E o y máximo, 1,1. Então, dois pontos a gente já definiu. As bases horizontais, as bases verticais nós já definimos. Agora vamos descobrir as bases horizontais. Primeiro, o que eu poderia definir para mim colocar a janela retangular dentro desse gráfico? O que poderia ser útil? Vejam só, se eu pegasse o período dessa função. Período é onde ela tem um desenvolvimento completo. Ou seja, a partir desse pontinho aqui vai só repetir aquilo que a gente iniciou. Esse é o ponto de partida, esse é o ponto final. Passou do ponto final, vai repetir esse ponto original e fazer novamente. Isso corresponde a um período dessa função, correto? E aí, vamos analisar o seguinte. Como que se calcula o período de uma função? Período é igual a 2π sobre c. Quem é c? C é esse númerozinho aqui que acompanha o x dentro da função. Seno ou cosseno sempre vai ter um númerozinho que acompanha o x. Esse aqui é o valor de c, certo? Só que para a gente conseguir usar essa fórmula aqui, precisamos ter seno de x ou cosseno de x. E nós temos o quê? Seno quadrado de x. Ixi, será que vai ser sempre assim? Será que a gente não vai conseguir fugir disso? Não. Eu vou vir aqui na minha biblioteca, imagens, e vou pegar uma aliada nossa aqui, que se chama tabela de relações trigonométricas. Pela tabela de relações trigonométricas, eu tenho aqui no parte 17 aqui que seno quadrado de x é igual a 1 sobre 2, que multiplica 1 menos cosseno de 2x. Então vamos reescrever isso aqui. Seno quadrado de x é igual a 1 sobre 2, que multiplica 1 menos cosseno de 2x. Ok? Obrigado, tabela trigonométrica. Não precisamos mais de você aqui nesse momento. E exatamente isso aqui. Vejam só, o seno quadrado de x ele se transforma em 1 sobre 2, que multiplica 1 menos cosseno de 2x. Então, o que a gente consegue fazer uma analogia desses dois aqui? Nós temos seno quadrado de 1000x. Ok? Que vai ser 1 sobre 2, 1 menos cosseno de 2 vezes 1000x. Beleza? Onde eu tinha um x aqui, eu troquei pelo x da minha função original. Vejam só, tinha um x aqui, troquei. Tinha um x aqui, troquei pelo x que corresponde à função primária que a gente está tentando analisar. Então, isso aqui vai ficar seno quadrado de 1000x é igual a 1 sobre 2, que multiplica 1 menos cosseno. Esse 2 multiplica o 1000 aqui dentro, vai ficar 2000x. Correto? E olha só para você ver.
A partir dessa daqui, a gente chegou nessa de cá. E essa daqui, ela tem um cosseno de x. É o cosseno de x. Ou seja, temos permissão agora de utilizar a fórmula do período. Perfeito? E como vai corresponder esse período aqui? Esse período vai ser o seguinte. Quem vale C nessa função? C é igual a 2.000. Se C vale 2.000, o que teremos aqui agora? Período é igual a 2π sobre 2.000. Correto? Se eu simplificar isso aqui, vai ficar período igual a π sobre 1.000. Se π vale 3,14, eu vou andar 3 casas. Então vai ficar 0,00314. Ok? Este é o valor do período, ou seja, deste trecho até este, teremos os dois pontos como menos 0,00314. Seria como se a gente dividisse esse gráfico no meio. Na parte negativa eu tenho menos 0,00314 e na parte positiva eu teria 0,00314. Ok? E aí, o que eu posso estipular para mim do gráfico? Se eu pegar esses valores, vai ficar em cima certinho do nosso período estipulado. Porém, eu vou pegar um valor próximo, menos 0, por exemplo, 0,0320 seria o x mínimo e 0,00320 sendo o x máximo. Ok? Então agora eu tenho os dois valores que estabelecem na minha janela retangular dessa forma. Vamos colocar isso aqui lá no GeoGebra para a gente ver como é que vai ficar? Pulando para o GeoGebra, reescrevendo nossa função e colocando esses valores aqui. Então aqui, ó, 0,00320, 0,00320, menos 1,1, menos 1,1. Assim está o nosso gráfico. E uma leitura bastante fácil, né, de analisar. Vejam só, a gente consegue enxergar os pontos. Olha lá, ficou em 1. O menos 1 ele não teve porque teve valores positivos, ou seja, ele não passou para o lado negativo da função, uma vez que ele está sendo elevado ao quadrado. Então, logicamente, nós não vamos enxergar números negativos para y nessa função. Tem um aqui e vejam só, está bem definido o nosso gráfico. Então, essa janela retangular, ela se tornou uma janela bastante aceitável. Tirei o print para colocarmos aqui na nossa questão. Então, esse aqui ficou sendo o gráfico da nossa janela retangular. Ok? Então, perfeito. Vamos para o próximo.